Fala rapaziada, beleza? Meu nome é André, tenho 20 anos, estou no quinto período da faculdade de Direito e faço parte, estou ajudando aí a galera do Projeto Altitudes, um projeto muito maneiro. E, enfim, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a Era Vargas. É um tema assim que eu gosto muito, eu acho que é uma das partes mais importantes assim, em vestibular. Geralmente costuma cair, né, no Enem bastante, enfim, outras provas de vestibular. Mas, enfim, vamos lá, né? Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Era Vargas, ela tem alguns historiadores, eles costumam dividir entre 1930 e 1945, e outros vão do 1930, 45 e 1950, 54. Mas vamos logo falar de tudo, vamos tentar falar de tudo. E então é isso. Quando a gente pensa no governo Vargas, a gente tem que pensar sempre em umas características gerais. E quais são as características gerais do Vargas? O Vargas ele sempre foi uma, assim, como marca dele é a centralização do poder, ou seja, vocês vão ver que ao longo de todo o governo de Vargas sempre vão ter atitudes em que sempre vão demonstrar essa centralização maior do poder, né? Também políticas trabalhistas, e é muito importante ressaltar aqui que todas essas políticas trabalhistas são sempre voltadas para o trabalhador urbano. A gente vê que é uma forma do Vargas de tentar meio que puxar a galera do campo para as cidades que eram pouco povoadas ainda, né? Indústrias estatais também, é um período em que a gente tem a criação de grandes indústrias estatais, ou seja, por parte o governo é quem pertence ao governo, e tem também a clássica característica do Vargas, que é a denominação que dão para ele de ele ser o pai dos pobres. A gente vê que, ao longo de todo esse período, são muitas políticas voltadas para a galera mais pobre. É, Enfim, é sempre essa questão assim, até um pouco populista também dele, né? Mas, enfim, a gente pode dividir o governo Vargas nessa primeira parte, né, em três, né, em três governos em que tem a presença do Vargas: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Vamos começar agora o governo provisório, né, aquele que vai de 1930 a 1934, tá errado ali no slide, 1900 sei lá que número é esse, mas enfim, o governo provisório ele começou com a Revolução de 1930, isso vocês já viram, né, nas aulas da República Velha, e ele marca esse início da nova República, né? O Vargas ele participou, né, desse golpe que teve em 1930 junto com os militares, e ele que foi o escolhido para assumir o país, né? Ou seja, como o nome já diz, né, do governo provisório, a intenção inicial era que fosse um governo curto, era que durasse pouco tempo, e por isso até o nome dele, né? Ou seja, era para ser uma coisa mais assim, vamos arrumar as coisas como estão agora, não vamos acabar com as coisas que estão acontecendo, e logo depois a gente faz uma eleição, faz uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição, porque a Constituição de 1829 acabou sendo 1889 acabou sendo tirada com esse rompimento, né, rompimento político. O Vargas também eliminou todos os órgãos legislativos, ou seja, ele fechou o Congresso Nacional, fechou os congressos também estaduais, ou seja, era ele o único que mandava no país durante esse período. E aí, qual foi a forma que o Vargas criou? O que acontece? A gente tinha pouco tempo uma política, né? A política do café com leite. A gente tinha também o voto de cabresto, ou seja, a gente tinha, além do poder federal pelos presidentes, a gente tinha um grande poder dos governadores, né? E também dos coronéis, né? Que eram quem mandava em quase tudo. Ou seja, não bastava só a ruptura com o presidente, entrar um presidente novo e, pô, e agora ia ser mil maravilhas. Pelo contrário, ou seja, o Vargas ele teve a percepção de que ele sozinho ele não ia conseguir fazer nada. Se ele fosse unicamente só ele como presidente e todo o resto ainda com o status quo antigo, assim, ele não ia conseguir ter uma força para governar. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi tirando os governadores de cada um desses estados e colocando interventores estaduais. São até militares, né, que apoiaram ele nesse golpe, estão com ele desde aquele movimento tenentista, né? Ou seja, o Vargas ele meio que deu um agrado para esses militares, né?
Então, ele acaba colocando essa galera para comandar os estados e é uma forma de poder local, né, de cada estado ao governo federal. Ele também faz a criação do Ministério do Trabalho, o Trabalho, Indústria e Comércio. E esse ministério, ele tem, assim, o nome já diz, né, ele pega geralmente toda a galera que trabalha em sindicato, ou seja, ele acaba tendo um diálogo muito mais direto com os sindicatos, ou seja, todos os sindicatos dialogavam com esse ministério, e também ele teve uma forma de fomentar a mão de obra local, né? A gente pega já daí um traço daquele um pouco fascismo do Vargas, de ele gostar só, ele ser um pouco nacionalista até demais, né? Ele prefere sempre a mão de obra brasileira do que a mão de obra imigrante. E aí, assim, como principal ponto, assim, logo de chegada da era Vargas, desse governo provisório, foi a compra do café na crise de 1929. Como vocês já viram ou ainda vão ouvir, em 1929 o mundo passou por uma grande crise, né, chamada Grande Depressão, em que os Estados Unidos quebrou, outros países também quebraram, e enfim, o que aconteceu? Como os países estavam quebrados, eles não conseguiam comprar em grandes quantidades vários produtos, né? E como o Brasil era um país em que ele dependia totalmente do café, o café era a única forma de renda do Brasil, acabou sendo prejudicado com isso, porque a compra do café acabou diminuindo, né? Os países com pouco dinheiro não conseguiriam comprar muito café igual compravam antigamente. Só que como isso aconteceu de uma hora para outra, isso acabou pegando pior ainda para o Brasil. Por quê? O que acontece? O Brasil ele já vinha num longo tempo vendendo muito café, sendo um grande produtor de café, ou seja, produzindo aos montes e vendendo aos montes também. Só que do dia para a noite, o Brasil continuou produzindo aos montes, só que a venda praticamente acabou, sabe? A venda despencou e muito do café que foi produzido ficou armazenado e ninguém comprava. E no mercado funciona mais ou menos assim, né? Se você tem muito de um produto, a tendência é que o preço dele diminua. Agora, se você tem pouco dele, acaba sendo um produto mais raro, né? Ou seja, o preço dele acaba aumentando porque são poucas pessoas que têm acesso a ele, né? E como o café do Brasil tinha uns montes, tinha armazéns lotados, acabava que não era um produto muito difícil de achar e por isso o preço dele foi lá embaixo. E o Vargas entrou já com a ideia de tirar isso, né? Ele queria meio que salvar o Brasil de alguma forma. E o que ele fez? Ele comprou grandes safras de café, grandes, assim, muito aos montes, e ele queimou tudo isso. Qual foi a intenção dele? A intenção dele foi baixar os estoques de café no Brasil, né? Ele baixou, assim, legal, e com isso o preço do café conseguiria dar uma aumentadinha, né? Porque assim, não tinha mais. A demanda já não era. A quantidade de café que tinha disponível já não era tão grande, então o café acabava se tornando um pouco mais raro, né? Se assim pode dizer. E por isso o preço deu uma aumentadinha. E aí o que ele fez também? O Vargas, além disso, ele reduziu o número de. Ele limitou o número de novos campos de cafés que poderiam ser criados, né? E também limitou a produção do café. Para que não. Porque assim, antes desse baque, qualquer pessoa comprava um terreno, produzia café e vendia. Não tinha uma regulamentação muito grande, né? Então o Vargas ele meio que acabou com isso, uma forma de até salvar o país dessa crise. A gente pode até ver a imagem aí. Eu sempre vou tentar, galera, para vocês. Eu acho que o Enem o Enem em todos os vestibulares, né? Mas principalmente o Enem é uma prova que ele não pega só o seu conceito de você saber a matéria. Ele sempre pega muito a questão de você estar ligado na fotografia da época, no contexto geral da época. Ou seja, é muito importante vocês prestarem atenção nos textos, prestarem atenção nas fotos, então nas fotos da época, né? Então eu vou sempre tentar mostrar para vocês mais ou menos assim as fotos do que estava acontecendo, né? Aí a gente vê um grande campo de café sendo com quase tudo queimado, né? Ou seja, vocês verem a dimensão assim mais ou menos do que aconteceu, né? E enfim, a gente tem um ponto muito importante que é a Revolução Constitucionalista de 1932. O que foi isso? Como eu falei, né, o Vargas ele entrou no poder, no governo provisório, com a intenção de ser realmente um governo provisório, né?
Ele entrou afirmando que ia rapidamente convocar uma Assembleia Constituinte, né, para a formação de uma nova Constituição. Só que ele não estava fazendo isso. Ele estava assim, ele estava acabando com quase todos os privilégios da oligarquia, nomeando interventores, dando poderes aos mais pobres. Tudo isso através de decretos-leis. O que são os decretos-leis? Os decretos-leis eles são decretos, né, como o nome já diz, emanados pelo presidente, só que ele tem um caráter de lei, ou seja, tudo que fala através dele acaba sendo de fato tendo que ser cumprido como uma lei. Não tem nenhum controle, né, não passa por nenhuma votação, não tem nenhum controle de constitucionalidade para ver se aquilo é legal ou não, e o que ele fala está valendo. Então, como não tinha uma Constituição para meio que fiscalizar o Vargas, ele estava fazendo tudo ali, ó, do jeito que ele quisesse. Ele poderia governar do jeito que ele bem entendesse, porque não tinha nada para frear, né, esse poder dele. E, assim, além disso, teve uma grande polêmica que foi o seguinte: nessa nomeação dele de interventores, ele nomeou um interventor pernambucano em São Paulo. Pô, a elite de São Paulo, né, a grandiosa elite de São Paulo, que era responsável por a maioria da economia brasileira, tinha uma pessoa no poder que não foi ela que tinha escolhido, além de não ser paulista, né? Ou seja, isso acabou mexendo muito com o ânimo da galera e eles começaram a protestar muito. São Paulo já era um grande centro de oposição do Vargas, e aí acabou falando: olha, você chegou, você falou que ia promulgar abrir uma Assembleia Constituinte para promulgar uma nova Constituição, e já se passaram um tempo e você não fez nada, você está governando do jeito que você quer e você está acabando com nossos privilégios, né? Você está ferindo o grande povo de São Paulo. E assim, o Vargas, ele se fingiu assim, que não era com ele, e acabaram tendo muitos protestos, né, com relação a isso. O pessoal não entendeu muito bem isso, e teve a união, né, dos partidos, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista se uniram numa frente, e tem também a criação do MDC, né, que o nome é o nome de 5 jovens que estavam num protesto, né, contra o governo do Vargas, e o exército brasileiro acabou matando eles de forma assim cruel, e eles se tornaram meio que o símbolo dessa revolução, né? Porque foi daí até que teve um grande estopim para isso tudo. Então, teve o MMDC, teve os partidos paulistas se unindo, e assim, eles partiram realmente para uma frente armada, né? Eles viram que o diálogo não ia acontecer, então eles partiram realmente para uma frente armada. E aí que a gente tem uma coisa muito meio bizarra, né? Porque o estado de São Paulo ele acabou meio que fechando como se fosse um país, né? E acabou fazendo um apelo publicitário muito grande a toda a população de São Paulo, né? Parecia até que São Paulo era um país e que eles tinham que lutar contra o país inimigo, que era o Brasil. Então eles acabaram distribuindo diversos cartazes, né? Vocês até estão vendo aí, sempre com esse tom de tipo, olha, você tem que cumprir o seu dever, sempre com esse dedo ou apontando para algum lugar, né? Sempre com um tom meio heróico, né? De tipo, olha, você tem o seu dever de cidadão paulista, você tem que ir para a guerra, você tem que apoiar de alguma forma. Ele até coloca aqui, né, uma mulher que parece ser uma enfermeira, uma médica, mostrando, né, que, ou seja, isso tinha que ser cumprido por todo o povo paulista. Não bastava só quem ia para a frente armada, né? Você tinha que ajudar tanto na produção, você tinha que ajudar tanto na área médica, do jeito que você conseguisse ajudar, você tinha que ajudar o estado de São Paulo contra o Brasil, né? Tá até aí, né? Para completar o batalhão, aliste-se ao MMDC, ou seja, uma publicidade muito grande. Aí a gente tem até a foto de alguns soldados, né, para vocês verem que realmente foi uma frente armada, a bandeira deles, né, meio que na linhagem da bandeira de São Paulo, todos eles armados, prontos para enfrentar o governo. E qual foi o resultado dessa Revolução Constitucionalista? 4 meses depois do resultado do começo dela, né, os soldados paulistas eles se renderam porque eles não tinham apoio militar de nenhum outro estado. Mato Grosso e um outro estado que agora está me falhando o nome, deram apoio no começo,
na questão onde ainda estavam no campo das palavras, apoiaram o Estado de São Paulo no pleito deles, só que logo depois, quando partiu para a guerra mesmo, eles não apoiaram mais o Estado de São Paulo, se retiraram e ficaram junto com o governo, ou seja, o Vargas mandou o exército do Brasil assim, para frente de batalha. Logo depois, 4 meses depois, teve essa rendição, porque não tinha soldado, não tinha insumos, não tinha nada. Só que mesmo assim, é interessante essa revolução que o Vargas ele conseguiu demonstrar o poder dele, né? Ele conseguiu mostrar, olha, eu tô aqui, o meu governo não é frágil, ele vai suportar se vocês, ou seja, se vocês vierem com frente armada, com qualquer coisa que seja, a gente vai responder à altura. E além disso, ele atendeu o pleito dos paulistas, né? Ou seja, teve toda essa guerra, toda essa confusão para no final tudo ser atendido. E isso foi atendido como? Ele retirou essa nomeação desse interventor, né? Ele colocou um interventor paulista e ele fez a convocação de uma Assembleia Constituinte. E com a convocação dessa Assembleia Constituinte, a gente tem meio que no marco histórico assim o fim desse governo provisório, porque aí a gente vai passar para o governo constitucional que começa justamente com a promulgação de uma nova Constituição.